Nós vamos falar então agora nessa aula de interoperabilidade acontecendo na prática aqui no Brasil e uma visão do impacto na gestão tanto de sistemas públicos quanto de sistemas privados, né? Eu sou Luiz Gustavo Catacchi, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Já convido todos aí a conhecer pelo nosso website, pelas mídias sociais. Eu sou representante da sociedade no Comitê de Padronização do TIS, lá na ANS, há mais de 10 anos, e membro da ABNT nos Comitês de Segurança de Informática em Saúde e Segurança da Informação. Muitos anos que a gente lida aí com essas questões de normas técnicas. Bom, vocês já viram, né, a apresentação do Guilherme, que ele já deu um bom contexto nessa questão de interoperabilidade, né? Só recapitulando rapidamente, o que a gente precisa ter para, né, quais são as bases, os pré-requisitos de uma interoperabilidade, mas agora olhando para um cenário nacional, né? Primeiro, nós precisamos de uma governança, né? Ou seja, a governança é justamente como que nós vamos ter organizado num país como um todo, né, a adoção de mesmos protocolos, né, de mesmos padrões, né? E nessa questão da governança eu destaco duas iniciativas. Uma primeira iniciativa que é a certificação da SBIS e a segunda que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Vamos passar rapidinho sobre isso, né? A certificação da SBIS, ela já existe desde 2007, né? E ela possui ali, ela é voltada para certificar sistemas em saúde, né? E quando você vai certificar esses sistemas em saúde, você passa por uma série de requisitos. Quais são esses sistemas hoje disponíveis, né? Então, existe um manual com os requisitos voltados aí para sistemas de prontuário eletrônico. E aí tem categorias de consultório individual, de clínica, de internação, de pronto atendimento, de receita digital e de telemedicina, com as subcategorias de teleconsulta, teleinterconsulta e teletriagem. Ou seja, tem um monte de especificação, né? E aí estão em níveis, esses requisitos são divididos em níveis de maturidade, para sistemas um pouco mais simples e sistemas um pouco mais complexos. Nós temos ali um conjunto de quase 500 requisitos e todos eles baseados muito nas normas internacionais, como ISO, HL7, nas normas nacionais e nas nossas leis, nas nossas próprias regulamentações aqui do nosso país. Em termos de governo, o que nós temos, né? Nós temos aí desde 2007, então veja que 2007 começamos isso aqui, na verdade, nasceu em 2002, num convênio com o Conselho Federal de Medicina. Em 2007 começou um processo de auditoria desses sistemas. Em 2007 também nós já começamos o padrão de troca de informação na saúde suplementar, que já é uma experiência interessante de interoperabilidade, né? Que produz muita informação, né? Informação com foco principal em faturamento, né? Ou seja, a comunicação dos prestadores de saúde com as operadoras de plano de saúde. Aqui já tem uma terminologia própria, né? Toda uma especificação de comunicação baseada em XML e uma terminologia própria que nós chamamos de TUS, Terminologia Unificada na Saúde Suplementar. Então já é uma experiência bastante interessante de interoperabilidade, produz muito dado para a gestão, mas ainda é muito pouco explorado pelas próprias instituições, tanto as operadoras quanto os hospitais, né? Aqui nós temos todas as informações que são cobradas pelos planos de saúde de um hospital, né? Então já tem bastante informação informação codificada que eles poderiam utilizar. E nós temos aqui, pelo Ministério da Saúde, o nosso SUS, a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. Já é uma política de 2015, mas ela teve uma reedição agora em 2021, né? E nessa edição de 2021, ela aprova a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. Também, Guilherme já passou um pouco rapidamente sobre isso, um documento super interessante. Eu não quero entrar no documento, mas eu quero falar desse documento no que concerne à Rede Nacional de Dados em Saúde. Queria agradecer à professora Juliana, né, e o Josélio por esses slides próximos aqui.
Então, o que é a RNDS? É a Rede Nacional de Dados em Saúde, e o objetivo dessa rede é justamente conectar as instituições de saúde, tanto públicas quanto privadas. Então, hoje ela é um grande repositório de dados, mas, ou seja, o objetivo da rede não é ser um sistema, né, um software, né, mas é prover a conectividade e ser também um repositório de informação, né? Então, também, como eu falei, para conectar tanto a rede pública quanto a rede privada, e um grande objetivo da rede é a continuidade e a transição do cuidado, né? Ou seja, como que nós fazemos para que um cuidado possa acontecer na atenção básica e dar seguimento numa atenção especializada, por exemplo, ou começar numa atenção básica de uma cidade e ter continuidade numa unidade básica de saúde de um outro município, por exemplo. Então, esse projeto começou em janeiro de 2020 e a ideia era justamente propiciar essa continuidade do cuidado, mas obviamente nós tivemos aqui a pandemia em março, né, que já começou ali a pandemia, e esse projeto, digamos, pivotou para atender algumas demandas imediatas da pandemia, que era disponibilizar, então, fazer com que a rede ela recebesse dados dos resultados de exames de Covid e logo em seguida dos registros de vacinação. Então, as informações que estão na rede, elas são materializadas pelo nosso Conect SUS, aquele aplicativo que nós temos. Então, é o Conect SUS que faz essa interface, onde ele que consulta as informações que estão nessa rede. E a gente já está bem acostumado aí em ter acesso ao Conect SUS para consultarmos ali a nossa carteira de vacinação, né? Tanto Covid quanto não Covid também se integra o Conect SUS, né? Então, todos os resultados de teste de Covid também devem aparecer no nosso Conect SUS, no nosso aplicativo. Se nós realizamos um teste de Covid, positivo ou negativo, na rede pública ou na rede privada, e ele não apareceu no Conect SUS, significa que aquele laboratório ele está em desacordo com a norma, porque é obrigatório o envio de todos os resultados de Covid-19 para a RNDS. E esse resultado, sendo enviado para a RNDS, automaticamente ele já aparece no nosso Conect SUS. Então, nós temos o projeto do Conect SUS Cidadão, que é justamente este que a população acessa e consulta seus dados. E temos ali que está agora em momento de implantação o nosso Conect SUS profissional, onde os profissionais de saúde vão poder consultar as informações de saúde dos cidadãos sob consentimento dos cidadãos. Então, pelo Conect SUS Cidadão, nós podemos autorizar ou não o compartilhamento de uma determinada informação com algum profissional de saúde. Então, é isso que está sendo implementado nesse momento. E o que nós temos de dados já? Temos aqui os dados de vacinação, né, do Sistema Nacional de Imunização, e temos ali os registros de vacina de Covid. É isso que nós temos hoje. Além disso, nós temos ainda os dados que não estão aqui no nosso painel dos medicamentos dispensados na farmácia popular. Isso já está em operação há algum tempo e é muito interessante ver que, por exemplo, se alguém já dispensou um medicamento pela farmácia popular, tem que aparecer no Conect SUS. Agora, nós tivemos alguns exemplos de pessoas que nunca usaram a farmácia popular e verificaram um registro de dispensação de medicamentos em seu nome, ou seja, que o Conect SUS Cidadão ele está ali dando visibilidade, clareza, luz para algumas fraudes que acontecem no nosso país nessa questão da dispensação gratuita de medicamentos, ou seja, pessoas utilizando a identidade de outras pessoas para dispensar esses medicamentos, desculpa. Bom,
E então a RNDS, ela começou a definição então dos documentos clínicos. Quando nós vamos fazer a interoperabilidade, né, nós precisamos ter a definição dos padrões, como vocês viram com o Guilherme, né? Nós precisamos dos padrões de informação, e ali nós vamos definir qual é o conteúdo que nós vamos trocar. E dentro do padrão de informação, nós precisamos definir que terminologia que nós vamos utilizar nesse conteúdo, nessa informação. Então, a informação, por exemplo, pode ter ali, deve ter, né, o nome do cidadão, o nome do profissional que está fazendo aquele atendimento, e pode ter ali as informações. As informações podem ser texto livre, o que não é muito recomendado, porque não é processável computacionalmente, e podem ter também códigos, como, por exemplo, o CID. Então, tudo isso precisa ser definido no documento de informação. Além disso, nós temos o documento de comunicação. Como que nós vamos integrar computacionalmente, fazer com que essa conversa aconteça? E ali tem todas as questões de segurança da informação também. Então, aqui na RNDS, em termos de documentos clínicos da informação, nós já temos consensuado e aprovado o que nós chamamos da tripartite, que é o conselho que reúne o Ministério da Saúde e os dois outros níveis de atenção, municipal e estadual, que são ali o nosso poder decisório do SUS, mais alto nível. O que nós já aprovamos dentro desse fórum? Então, a mensagem de resultado de exame, a mensagem de registro de vacinas, o resumo de atendimento clínico. Então, aqui a gente já começa com informações assistenciais e não simplesmente pontuais. Registro de prescrição de medicamentos e dispensação, já temos isso aprovado e estamos agora trabalhando no sumário de alta. Este ainda não foi aprovado, deve ser aprovado aí nos próximos meses. E qual que é o impacto, finalmente, então, de termos essa interoperabilidade? Gosto sempre de trazer que nosso setor de saúde ele está num formato insustentável, né? Por quê? Porque a gente teve aí um avanço muito grande de medicamentos, e temos o envelhecimento da nossa população, e aí temos ali um grande número de pessoas que nós precisamos cuidar, né? Então, para isso, nós precisamos das nossas estratégias de promoção de saúde, alteração no modelo de pagamento, redução de custo, e para isso nós precisamos de informação, que estão aqui nos nossos prontuários eletrônicos, baseado nisso que a gente falou, que aqui está a interoperabilidade. Olha, a terminologia, a comunicação e a troca de dados, sempre com segurança e privacidade. E para isso, não adianta nós termos todas essas informações em uma única instituição. A gente precisa ter um registro eletrônico de saúde que conecte essas instituições. E aí sim nós temos aí a continuidade do cuidado. Então esse é o grande impacto que a gente imagina, né? Termos dados para o setor público para que ele possa fazer uma alocação de recursos adequada, uma política de saúde adequada, que tipo que especialidade de profissionais que nós precisamos mais, que recursos, que medicamentos. Então, para a política pública isso é muito importante e está acontecendo agora, principalmente no setor privado, nas grandes redes, né? Quando a gente tem grandes redes de hospitais, então elas precisam fazer ali, tem condições de fazer uma grande gestão dessa população. Então, eu termino convidando todos vocês aí para o nosso congresso da sociedade, o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde. Tem submissão de trabalhos e a submissão já está aberta aqui nesse nosso ambiente também de pesquisa, de inovação. Participem, ele vai acontecer de 29 de novembro a 2 de dezembro lá em Campinas. Então vai ser um evento presencial. E eu termino sempre dizendo avante saúde digital, mas não é qualquer saúde digital. Ela precisa ser adequada, responsável e segura, e esse é o nosso trabalho aqui de compartilhar as informações com todos vocês. Muito obrigado, pessoal.